Bora, fiel, consegui separar pra vocês esse trecho da ESPN com o Fábio Luciano, até mesmo Pascoal e o Zinho, analisando o Corinthians, não bajulando somente o Flamengo. Consegui esse corte aqui interessante pra vocês, eles falando sobre o Dorival, o trabalho que o Dorival vai ter pra arrumar esse time, será que vai conseguir? E outras questões também, se liga nesse vídeo, tá muito bom. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vai ter coisa pra fazer com esse Corinthians, hein? Porque eu tenho algumas dúvidas a respeito do Dorival no Corinthians, porque eu não sei se o Corinthians contempla todas as ideias do Dorival. Eu não sei se o Corinthians vai dar a ele o tipo de jogo que ele gosta, que é como diria o outro, ele que se vire. Talvez essa foi uma das partes discutidas com o presidente do Corinthians, com o Fabinho, que está ali do lado dele, porque ele já pleiteou reforços. Eu acho que os reforços partem, inclusive, do miolo de zaga do Corinthians, que é muito instável. O Corinthians vai ter que mudar um pouquinho de estilo de jogo. O Corinthians joga com um volante fixo, que é o caso do Ranieri, e precisa desse jogador da frente da zaga. O Dorival prefere dois jogadores que saiam para o jogo, né? Veja o que ele fez com o Alisson no São Paulo. O Alisson era um ponta que ele transforma em volante, segundo volante do São Paulo. Mas é que ele tinha um monstro de primeiro volante, Pablo Maia. Então, dá para fazer isso. Então, o Corinthians tem um bom primeiro volante, precisa encontrar um homem de saída. Quem for esse homem de saída, a gente fica aqui escolhendo nomes, tentando elencar nomes para botar no time do Corinthians, e a velocidade pelo lado do campo. Essa é uma carência do time do Corinthians. O Corinthians não é um time que explode quando tem a bola do meio campo para frente, que pega a bola e sai correndo para obrigar a defesa dos zagueiros correrem olhando para o goleiro do próprio time. Não tem. O Corinthians é um trabalho de bola, um time que trabalha a bola. É característica do treinador que saiu. A característica do Dorival é diferente. Então vamos ver se o Corinthians consegue dar a ele todas essas vertentes para que ele possa fazer um bom trabalho no Corinthians. Tem muita coisa para arrumar. Tem coisa para arrumar nas laterais, tem coisa para arrumar na zaga, tem coisa para arrumar entre os volantes e principalmente a saída de bola do meio campo para frente. Sem o Garro, o Corinthians não tem criatividade. Eu até entendia que o Memphis poderia fazer essa função como homem de ligação do meio campo com o ataque. Mas quando ele vai para a seleção da Holanda e joga como centroavante e faz gols como centroavante pela seleção da Holanda, dá assistência como centroavante, para mim muda completamente a história. Ele pode jogar mais perto do Yuri Alberto, desde que tenha essa velocidade pelo lado do campo. É uma carência que tem o time do Corinthians. Pela característica do Dorival, ele teria colocado um time diferente hoje, Fábio? Então, Marcelo, eu acho assim, com relação ao Dorival assistir o jogo, eu acho que é algo que você olha, você vê o que aconteceu de errado e são muitas coisas, e não vou falar passa uma borracha, mas eu acho que não é esse Corinthians que o Dorival imaginou que chegaria, né? E é o nível que o torcedor talvez esteja um pouco mais acostumado a ver. Eu acho que foi um pouco fora da curva essa exibição hoje. Tem a ver muita relação com o adversário, né? Porque a gente já falou aqui muito sobre o Flamengo, o que o Flamengo produziu hoje. E tem a ver também pela maneira como o Corinthians se comporta dentro desse jogo. Eu, assim, quando eu vejo a escalação, agora é muito fácil falar, né? Como o Felipe falou, né? A gente senta aqui e fala depois de algo construído. Mas, assim, todas as observações que eu faço com relação ao Corinthians e no trabalho do Ramon, por exemplo, né? Que foi o último treinador, o Corinthians, quando joga com essa linha de 3 homens de frente, eu acho que perde muito a questão do meio-campo, assim. Isso como um todo. Sim. Agora, olhando para esse Flamengo, então, assim, olhando para a escalação inicial, me chamou a atenção, sabe? De você ter em alguns momentos, porque assim, como a gente falou aqui um pouquinho a hora que estava na entrevista coletiva, o Corinthians em alguns momentos do jogo, lógico que tem a relação do gol muito cedo, o Corinthians tem que buscar o empate, enfim. Mas em alguns momentos do jogo, o Corinthians teve 4 homens na frente, porque teve o Romero pelo lado esquerdo, tem o Memphis que na marcação, questão de marcação, ele não contribui muito. O Yuri Alberto não tem essa responsabilidade também. E o Carrillo, em alguns momentos, jogava pelo lado direito, como a gente está vendo aí. Então, assim, você enfrentar o Flamengo e você tem em algum momento 4 homens de frente, você está abrindo muito meio campo. E é onde o Flamengo ganha os jogos. Porque o Flamengo, ele povoa muito o setor. Por mais que você tenha o Gerson, que ocupa o lado direito, mas que faz a função de meio campo. O Cebolinha, ele ocupa o lado esquerdo, mas em muitos momentos ele faz um pouco
com esse posicionamento de meio campo. Os laterais do Flamengo, eles jogam um pouco mais avançados, então eles ocupam também esse setor. Então, assim, você olha durante todo o jogo e você vê o Flamengo em todos os setores com jogadores a mais do que o Corinthians. Aí, isso pro Flamengo é quase uma barbada, né? Você olhar e entender o que vai ser construído dentro do resultado. Então, assim, eu acho que o Dorival, ele precisa de peças, né, como o Pascoalzinho falou, mas eu acho que o material humano que ele tem em mãos, em um bom sistema, eu acho que dá para começar um trabalho, sabe? Dá para você montar um sistema mais seguro, você usar ali, por exemplo, o Memphis numa questão mais de criação, né? Você ter o Yuri Alberto um pouco mais centralizado, mas o Corinthians tem jogadores de meio campo para você fazer um time muito mais equilibrado do que a gente viu hoje, principalmente nesse jogo contra o Flamengo. Vai faltar um para correr, né, Fábio? Não, vai faltar um para correr. Aí, né, você tem que usar um pouco mais os laterais, por exemplo, né? Porque o Angileri, por exemplo, ele participa desse momento de jogadas pela beirada. Quando o Corinthians abre aquele espaço, você vê o Angileri fazendo essa função. O Mateuzinho, algumas vezes, você não percebe esse movimento, porque o Carrillo ocupa mais aquele espaço. Assim, mas já tem muito trabalho para ser feito pelo Dorival. Mas o Corinthians já apresentou em jogos algo muito mais competitivo do que a gente viu no jogo de hoje. Concordo. Zinho, você também faria um jogo diferente ou você escalaria esse Corinthians diferente para a partida de hoje, Flamengo no Maracanã? Olha, eu não sei se eu mudaria nome, eu mudaria atitude. Sabe? Tem uma diferença muito grande. Porque, para mim, o Romero, ele não é um atacante mais da velocidade e ele sempre se destacou ser um homem tático. Sem a bola, ele baixa as linhas, vem atrás, quase na linha dos volantes. O Carrillo não é ponta, ele é um meia que joga, que cai pelo lado direito. Então, assim, é muito mais atitude. Se esses dois jogadores que eu citei, sem a bola, tivessem um comprometimento e uma intensidade maior para marcar, o Corinthians estaria melhor compactado. 2 linhas de 4. Não estou nem contando com o Memphis e com o Yuri Alberto, que podem também, sem a bola, baixar na linha de meio campo para o time ficar mais compactado. Então, assim, eu não estou falando em mudança de nome de jogadores. Eu estou falando de atitude que o Corinthians não teve hoje. E que eu estou com o Fábio Luciano. Foi uma tarde infeliz. Eu estou indo muito para esse lado. E um momento brilhante do Flamengo. Foi o melhor jogo do ano do Flamengo, gente. Na minha opinião, foi disparado o melhor jogo do ano do Flamengo, relembrando os grandes momentos do Flamengo. Os jogadores, além de quererem e se entregarem, o Felipe Luiz falou isso, mérito dos jogadores. Eu planejo, eu monto uma estratégia, ofereço para eles e eles têm que resolver. E eles estão querendo. E ele falou, na linha defensiva, não estou falando só na última linha, os 4 defensores, eu estou falando dos 11. Quando o Flamengo está sem a bola, os 11 têm responsabilidades, têm funções a serem executadas. E eu transporto isso para o Corinthians. O Corinthians, com um treinador interino, com a desorganização que teve, com a saída de um treinador, com as dificuldades, com a pressão, com a cobrança, com as contusões, com os jogadores fora, perdeu um pouco esse foco e entrou para um jogo contra o melhor time do Brasil, jogando em casa no melhor dia desse time, sem uma intensidade de pelo menos igualar na pegada, na força. Porque tecnicamente o Flamengo é melhor. Pelo menos você tem que ganhar na força, na vontade para diminuir essa vantagem do seu adversário. O Corinthians não teve isso hoje. Eu acho que o Dorival vai melhorar isso. Ozinho, a diferença de Flamengo para o Corinthians, ela não é tão grande como vimos hoje em campo? Tecnicamente é maior, bem maior. Mas assim, eu já vi o Corinthians disputar com o Flamengo e essa distância ser diminuída. Inclusive em jogos decisivos. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians nos pênaltis, com o último gol do Rodinei. E o Corinthians ganhando do Flamengo no Maracanã. Eu vi duelos de Flamengo e Corinthians que o Corinthians bem estruturado sem a bola, o Corinthians entendendo que o Flamengo é melhor e o Corinthians disputando mais, brigando mais, tirando mais o espaço do Flamengo, essa diferença que é enorme tecnicamente e de elenco, ela ficar menor.
Não estou dizendo que com isso o Corinthians tem um time igual ao do Flamengo. Não tem. O Flamengo é melhor. Mas os times que forem jogar contra o Flamengo, se der o espaço que o Flamengo teve hoje, se o time não disputar e não tiver intensidade como o Corinthians não teve hoje, se deixar esse time do elenco, esse time do Flamengo que é maravilhoso, jogar com levantar a cabeça, olhar, saber, e ainda mais estando num dia inspirado, vai tomar goleada, vai perder. Então o que eu quero dizer é o seguinte, um Corinthians com um treinador que treine o time, que organize, que posicione os jogadores, que dê responsabilidade e que faça um ambiente melhor, eu não vi um ambiente muito bom no Corinthians. As últimas notícias, teve briga de um aqui, reclamação de outro ali, o Memphis mesmo deu declarações, reclamou, culminou na saída do treinador. Então esse ambiente, você vai jogar contra o melhor time do Brasil, na casa dos caras, e você sem intensidade, desorganizado e com uma atmosfera um pouco conturbada, a chance de acontecer o que aconteceu é enorme, e aconteceu. Mas eu acho que o Corinthians com o Dorival pode ganhar essa confiança, essa estrutura, essa organização de time, porque eu vejo bons jogadores no Corinthians. Eu acho que dá para o Dorival arrumar esse time. E tem uma coisa, né? O Corinthians joga meio de semana contra o Grêmio Novo Horizontino. O Novo Horizontino, na Copa fora. do Brasil, lá em Novo Horizonte. Não tem... o Corinthians jogou hoje, domingo, amanhã, recuperação dos jogadores e viagem. Treina terça e... Terça vai fazer um treino bem rápido para botar o time em campo. Então tem que ser muito mais na palavra, na conversa e nas observações que ele fez, do posicionamento tático. Eu também concordo com o Zinho. Hoje ficou barato. Hoje ficou barato. Era para o Flamengo ganhar de 5-6, no mínimo. 4-0 para mim ficou baratíssimo. O Hugo Souza fazendo muitas boas defesas, duas bolas na trave. Três defesas, bolas na trave. O Flamengo perdeu alguns gols que não costuma perder. Tem muita coisa para organizar. Mas a base da organização do Corinthians tem que ser o setor de marcação do meio-campo precisa trabalhar melhor. E os zagueiros do Corinthians precisam, primeiro, estar melhor protegidos. Eles não têm proteção, eles toda hora estão de mano com o atacante, toda hora alguém passa nas costas do volante, toda hora tem de mano com o zagueiro. E isso é uma perturbação para a zaga do Corinthians. Se você não tiver uma organização tática entre o miolo de zaga, os homens daqui da cabeça de área e esses caras que jogam na frente da zaga, saber jogar para a bola chegar na frente, aí é muita coisa para consertar ao mesmo tempo, né? Mas também exige demais os volantes, né? Tem que ser uma coisa mais para frente ainda, tem que ter mais intensidade em marcação mais à frente. Não, a pegada tem que ser diferente, realmente. Tem que ser completamente diferente. Bom, o Memphis, ele sai lesionado, ele teve uma pancada num lance com o Léo Ortiz e ele sai, a informação que a gente tem é que foi uma pancada, não é nada muito grave, mas é claro que teremos mais detalhes do que aconteceu com o Memphis a partir de amanhã, lógico que ele vai fazer mais exames e aí teremos alguma informação. Bom, o Orlando Ribeiro, ele deu entrevista coletiva agora há pouco, depois da partida, e tá aí o lance do Memphis, né? E aí ele sai, ele ainda tenta voltar, mas aí fica pouco tempo e depois ele sai com essa pancada na perna, na frente ali. Chuta a sola do pulga, né? E aí ele sai machucado e amanhã teremos mais informações em relação ao Memphis. Bom, o Orlando, ele dá entrevista coletiva e tem uma frase que chamou nossa atenção. Ele disse o seguinte, aspas, conheço o professor Dorival há um bom tempo, gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor. Infelizmente foi assim, só pedimos desculpas ao torcedor, fecha aspas. Vai falar o que diferente disso? Não, eu acho que ele é um treinador interino, ele é treinador da base, foi colocado no time principal. O futebol brasileiro, isso é geral. Quando dispensa um treinador, ninguém tem o cuidado de analisar o mercado do treinador que tem, o elenco que tem com o treinador que pode chegar. Essa desconexão sempre ela está presente. O Dorival não era a primeira opção era o Tite. E quando a coisa quase não caminha com o Dorival, o Corinthians já se manifesta dizendo, já temos uma terceira opção. Né? Quer dizer, as coisas não se encaixam muito bem. Quanto ao Orlando, ele fez o que ele pôde. Né? Agora, a mobilização do Corinthians para o jogo de hoje foi de baixa intensidade. O time não chegou mobilizado para um jogo tão importante, tão difícil, contra o melhor elenco da América do Sul. Você tem que chegar num jogo como esse, contra o melhor elenco da América do Sul, você tem que chegar
querendo mais do que os outros. Aliás, é uma mística do Corinthians. Pode não dar na bola. O Fábio Luciano jogou no Corinthians, sabe? Pode muitas vezes não dar no futebol, na qualidade técnica, mas tem que dar no coração, na vontade, na determinação. E isso faltou para o time do Corinthians. Se sobressai na atuação do Corinthians hoje na partida diante do Flamengo. Dorival vai ter trabalho para organizar, vai ter muito o que fazer. Não sei se para o jogo contra o Grêmio Novo Horizontino, que está brigando pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Há 2 temporadas chegou em 5º lugar, a 1 ponto de quem subiu. É um time muito bem organizado, um time que tem força e tem velocidade pelo lado do campo. Então o Corinthians vai ter também dificuldade nessa partida aí. Já jogou contra o Novo Horizontino, sabe como é que é. É muito difícil jogar em Novo Horizonte. Ô, Fábio, a verdade é que o Orlando, ele fez o que ele pôde, hoje ele pôde muito pouco e muito pela culpa dos jogadores, né? Sim. Tem aquele meme, né? Fez o que pôde e pôde muito pouco, mas muito por culpa do que os jogadores entregaram. Que a gente está falando, pela intensidade que o Corinthians colocou em campo, os jogadores, né? Mas eu acho que tem relação isso e também o esquema montado, Marcela. Eu volto a repetir, assim, você querer enfrentar o Flamengo de igual para igual ali, sabe? Você achar que vai colocar o jogador de frente, você vai perder o meio. Se você perde esse controle, você encontra muita dificuldade. Então é isso, assim, eu acho que o esquema, vamos partir de comissão técnica. Ele não tem culpa, lógico, está chegando, não tem tempo para treinar. Enfim, o Corinthians tem essa memória. Os melhores jogos do Corinthians é quando o Corinthians tem 4 homens no meio campo, 3 homens de mais marcação, aí o Garro um pouco mais centralizado quando tem o Garro e 2 jogadores de frente. Quando o Corinthians opta por esse esquema, não contra o Flamengo, quando o Corinthians opta por esse esquema de 3 homens e 3 atacantes, o Corinthians tem dificuldade. Então, essa memória que tinha que se ter dentro da comissão técnica, do Orlando, enfim, dos profissionais que fazem o dia a dia do Corinthians. Aí, somado a isso, você perder o meio-campo e você não imprimir a intensidade que o jogo pede, esse é o combo perfeito pelo que a gente viu no jogo. Então, assim, tem um erro de leitura de jogo, de você achar que vai enfrentar o Flamengo de igual para igual na composição, e tem um erro dos jogadores em campo de intensidade. E por isso o placar de 4-0, na minha opinião. Pois é, eu depois fiquei me questionando, será que o Romero entra? Porque assim, o que eu estava pensando era, sai o Romero, entra o Martínez, reforça o meio-campo, já que você não tem o Garro, faria desse jeito. Depois eu fiquei pensando, a lembrança da última partida da Sul-Americana. Vamos deixar o Romero aqui. Tirou o Félix justamente por conta do erro. Aí coloca o André Ramalho, que também não consegue fazer muita coisa, inclusive erra também no primeiro gol. Mas assim, é claro que a lembrança da última partida, eu acho que acabou também levando o Orlando a colocar a equipe que ele colocou em campo hoje. Mas era contra o Flamengo, era no Maracanã, então tem de pensar também no adversário, né? Zona mista, porque o Hugo Souza falou por lá. Faz parte, eu sou goleiro, estou numa posição que não permite erro, né? Particularmente, individualmente, fiz um jogo sem erro algum, tirando esse. Como falei, sou goleiro, errei fatal. E agora é lidar com isso da melhor forma possível e entendendo que o futebol ele dá uma oportunidade para a gente se provar cada vez mais, e quarta-feira já temos um jogo importante, e é isso que a gente precisa pensar daqui para frente. Principalmente a derrota, ela é bem dolorosa, porque foi de uma forma bem atípica, né? Nós viemos aqui para competir, viemos aqui para buscar um resultado e não aconteceu, né? A falha vai acontecer, né? Infelizmente a gente está sujeito a isso. Foi hoje contra o Flamengo, mas poderia ser contra qualquer equipe. E eu falei, acho que em todas as entrevistas até chegar aqui, não é uma falha que vai me fazer o pior do mundo, mas também não é um acerto que vai me fazer o melhor do mundo. Isso aí faz parte do futebol, trabalhar a cabeça da melhor forma possível, para que quarta-feira já esteja bem para jogar. Na verdade, vai mudar nada, não vai mudar quem eu sou, não vai mudar a forma que eu penso, não vai mudar o jeito de ser. Vão ser dias ruins até chegar o próximo jogo e provar novamente que a gente está sujeito a qualquer situação. A gente trabalhar sempre para dar o nosso melhor, e quarta-feira é mais um dia de provar isso. Hoje, como falei, hoje foi um dia bem atípico, né? Você não vai ver o Corinthians perder sempre dessa forma. Você pode ver mais vezes o Corinthians ganhar dessa forma do que perder. E eu prefiro ficar com a imagem do Corinthians que foi no último jogo antes desse. Um jogador a menos, a gente conseguiu uma vitória importante, numa competição que a gente precisava muito. É óbvio que eu não quero culpar o calendário, nada disso, mas é realmente complicado. Numa situação onde a gente teve 2 dias para recuperar, jogamos num domingo à tarde e o time não estava total recuperado fisicamente, mas esse é o calendário que a gente tem, a gente precisa encarar da melhor forma.
E agora é melhorar o que a gente precisa melhorar, e ouvir o comando que a gente tem agora, que é o professor Dorival, e buscar o que a gente precisa buscar daqui para frente. Ozinho, tem isso também, né? Claro, é um Hugo Souza cabisbaixo, ele tá muito triste. É claro que o time tem que sentir uma derrota como essa. Não dá para eles, ok, é Flamengo no Maracanã, deixa isso pra lá, vamos pra próxima. Não tem como. O time que quer ganhar alguma coisa tem de entrar e tem que pensar, depois de um jogo como esse, tem que pensar diferente, tem que ficar triste mesmo. Agora, precisa se recuperar de alguma forma, Zinho. Quarta-feira tem Copa do Brasil e aí não tem bobeada. Precisa se recuperar, é juntar a equipe e de alguma forma unir o time para voltar a ter aquela alegria, aquela garra e a mobilização do Corinthians mesmo. Eu gostei muito da entrevista dele. Muito boa, muito consciente, reconhecendo um erro, mas também dizendo que, assim, eu concordo com ele. Ele evitou até mais gols. Volto a dizer, num dia maravilhoso do Flamengo, melhor jogo do Flamengo. Ele erra nessa saída, nessa pressão do De La Cruz, né? Ele tenta o passe pelo meio para o Ranieri, erra esse passe, pega o Pedro inspiradíssimo, que com a perna esquerda, que não é o forte dele, raciocínio rápido, né? Reação muito rápida do Pedro, já bate com a canhotinha e faz o gol. Mas assim, se você for ver no jogo, ele faz defesas ótimas, maravilhosas, né? Do próprio Pedro. Ele defende uma bola do Pedro, evitando aquele golaço do Pedro. Acho ele muito bom goleiro. É uma posição, como ele falou, o erro é fatal para o goleiro. O atacante lá perde o gol, o meio-campo perde uma bola. O zagueiro, né, que o Fábio Luciano foi um monstro como zagueiro, às vezes comete um erro, mas ainda tem o goleiro, mas o goleiro não. Quando o goleiro erra, é muito complicado. E assim, ele tem, eu acho que ele tem crédito, né? O título do Corinthians passa pelo Hugo, o título do Campeonato Paulista. Né? A fase dele no Corinthians, eu acho que ele já é um dos grandes ídolos dessa torcida, um goleiraço, um cara que se recuperou, e a cabeça dele tá triste hoje, mas o futebol te dá essa oportunidade. Quando você ganha, você tem alguns dias para comemorar, mas já não pode ficar muito também só nessas comemorações, porque tem outro jogo. E quando você perde, tá triste, tá caído, tá abatido alguns dias, mas já vai trabalhar em oportunidade na quarta-feira. O Corinthians, volto a dizer, com o novo comando, tem bons jogadores. Já demonstrou, né? Já demonstrou a reta final do Brasileirão do ano passado, o Campeonato Paulista, já demonstrou que bem estruturado, bem organizado, com humildade, os pés no chão, né? Tem como competir com as outras equipes. Campeão brasileiro, acho difícil, não tem um elenco para um campeonato tão longo. Mas nas Copas, organizadinho, o Dorival provou isso, né? O Dorival ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo, que era favorito, com o São Paulo, que tinha um time com uma qualidade menor que a do Flamengo. Então é isso, Efiel. Derrota dura, mano. Você é louco agora com a cabeça um pouco mais fria, dá pra analisar melhor. Após o jogo, assim, a gente fica com a cabeça muito quente, né? A gente, xinga todo mundo, ninguém mais presta, ninguém... Mas, esse treinador que tava interino aí também, muito fraquinho, né? Muito burrinho também, né? Não é à toa que ele tava pra ser demitido lá do Sub-20. Então... não tinha que fazer, se colocasse o esquema tático, mano, ele tinha que preencher o meio campo ali, cara, tirava o Romero, pelo amor de Deus, o Romero é um a menos, cara, o Romero não dá, aí o Romero vai e faz um gol no jogo aí fraco e já ganha mais 10 jogos titular, cara, tomara que o Dorival quando chegue aí, já saque o Romero, começa já a dar a cara dele pro time, vamos ver se o Dorival realmente vai conseguir arrumar esse time, eu confio no Dorival, cara, eu acho que ele vai conseguir arrumar esse time. A gente fala que o time é fraco, cara, assim, uns 11, quando tá os 11 completos, com o Garro ali armando o Yuri, o Memphis Depay no ataque, o problema é essa desgraça dessa defesa, cara, André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique, cara, se juntar os 4 ele não dá um zagueiro bom, cara, então vamos ver se o Dorival vai conseguir pelo menos ajeitar o esquema pra a defesa ficar mais protegida e não depender tanto desses zagueiros ameba que a gente tem, cara. O único ali que presta é o Angeleri. Coitado, o cara chegou numa furada dessa, com uma defesa horrorosa dessa, cara. E aguentar aí, acho que vai ter praticamente aí um mês de jogo agora, antes da pausa pro Mundial lá, Super Mundial, né? Então vai ter um mês e pouco para tentar as contratações, que abriu no meio da janela, e focar em contratar zagueiro. Defensores, ele não tem dinheiro, busca jogadores livres. Mano, eu tenho certeza que tem zagueiro livre aí muito melhor que essas ameba que tá na defesa nossa aí, cara. Não é possível que não tenha um ou dois zagueiros bons assim, cara. Olha pra Série B, às vezes na Série B também tem uns caras bons aí que não tem oportunidade.
Mas, fazer o que, né? Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, comenta o que você achou do vídeo. Até o próximo, valeu, é nóis.